Eles são símbolos da Austrália, amado em todo o mundo. Mas em 2025, centenas de koalas foram a óbito graças aos tiros disparados pelos snipers do governo, que em seus helicópteros abatiam esses animais. Mais uma polêmica aqui no canal. Será que é a atitude mais coerente ou seria pura crueldade? Este vídeo vai fazer o exame aí dos fatos e quais seriam as alternativas disponíveis, e também os argumentos de ambos os lados. Então fica no vídeo até o final que você vai saber dessa história, o que aconteceu e por que os koalas estão sendo abatidos aí pelo próprio governo. Já sabe, se inscreve no canal, deixa um like aqui e não esqueça de comentar aqui pra gente, porque a sua opinião é muito importante pra gente basear aí os nossos próximos vídeos. Eu sou Leandro Ribeiro e esse é mais um vídeo aqui do canal Projetudo TV. Em março agora de 2025, o governo de Vitória, na Austrália, autorizou o abate de aproximadamente 700 koalas no Parque Nacional Budibim. Não sei se a pronúncia está correta, mas de qualquer forma, este é o Parque Nacional na Austrália. A justificativa do governo foi evitar o sofrimento após incêndios florestais. Mas a metodologia aí, com tiros de sniper aéreo aí em seus helicópteros e a ausência de divulgação prévia, geraram grande controvérsia. Os koalas são animais que vivem em florestas de eucalipto nos estados do leste e sul da Austrália. Por lá, a espécie enfrenta uma dupla ameaça, a destruição do seu habitat natural e o risco de incêndios florestais que vem ocorrendo com mais frequência, devido aí ao aquecimento global e às mudanças climáticas que estão em curso aí no nosso planeta. Na cidade de Vitória, os níveis populacionais de koala estão atualmente estáveis, mas eles se encontram concentrados em fragmentos de mata, conhecido como ilhas de habitat, como o Parque Nacional Budibim. Então, nessas ilhas de habitat, uma superpopulação de koalas conseguiu ser formada graças à grande oferta de alimentos disponível na região. Além disso, os exemplares ainda são beneficiados por grandes plantações comerciais de eucalipto no seu entorno. Contudo, diante do recente cenário de fogo e seca, muitos animais ficaram feridos. E mais do que isso, boa parte deles foi afetada pela falta de comida. De acordo com o Plano de Bem-Estar de Vitória, durante desastres naturais, o Departamento de Meio Ambiente torna-se então responsável por examinar e, quando necessário, sacrificar indivíduos selvagens para evitar aí o seu sofrimento a longo prazo. Então essa atitude de eliminar esses koalas se dá aí por esse plano de bem-estar da cidade, onde o Departamento de Meio Ambiente tornou-se o responsável por arbitrar esse método dessa atitude que estão tendo com os animais. Bom, e a Austrália vem sofrendo com muitos incêndios florestais graças a uma combinação de fatores naturais e humanos, com destaque aí para as causas naturais, como o clima seco e extremo da Austrália, que tem um clima naturalmente propenso a secas, especialmente no verão. Fenômenos como El Niño intensificam períodos de calor e a falta de chuva. Também ocorrem muitas tempestades elétricas e os raios em condições secas podem iniciar incêndios sem intervenção humana. Mas também há as causas humanas, como as mudanças climáticas, onde o aquecimento global aumentou a frequência e a intensidade de ondas de calor. E ano após ano a Austrália vem registrando aí recordes como o ano mais quente e seco já registrado. E essas secas prolongadas tornam a vegetação mais inflamável. Também existe o fato do uso da terra, onde o desmatamento para a agricultura e urbanização reduz a resistência natural dos ecossistemas ao fogo. Falhas no manejo de queimas controladas para reduzir material combustível, ou também as ignições acidentais ou criminosas, como cigarros mal apagados, fogueiras irregulares ou até incêndios criminosos propositais. E aí que entram fatores que agravam esses incêndios, pois plantas como o eucalipto, que possuem óleos altamente inflamáveis aí na sua composição, dominam as paisagens e propagam chamas rapidamente. E os ventos fortes, como os do deserto australiano, espalham o fogo a velocidades alarmantes. Quem já teve a oportunidade de ver esses incêndios florestais nos desertos, onde as rajadas de vento espalham esse fogo, é simplesmente assustador, é apavoroso. E isso impacta diretamente os koalas, pois os incêndios destroem o seu habitat, que são as florestas de eucalipto, e fragmentam populações, levando a mortes diretas por queimaduras, fome e desidratação pós-fogo. O animal em busca de alimento acaba causando também conflitos com os seres humanos em áreas urbanas. Uau!
Então esse protocolo do plano aí do meio ambiente da cidade de Vitória prevê que a intervenção humana só é justificada quando a eutanásia é julgada como a melhor escolha para a fauna. O plano prevê que o abate ocorra em casos nos quais os animais estejam significativamente comprometidos, o tratamento seja invasivo demais ou não existam chances de sobrevivência. No caso dos koalas, isso pode significar a perda dos dedos ou mãos, queimaduras em mais de 15% do corpo, pneumonia por inalação da fumaça, cegueira ou ferimentos que exijam cirurgia. Fêmeas sacrificadas também devem ser examinadas imediatamente para verificar se há filhotes em suas bolsas. E trata-se de uma medida controversa aí do governo em relação aos ambientalistas e à população como um todo. O problema com os disparos dos helicópteros, porém, é que eles não permitem avaliar a extensão dos machucados nos animais. Tampouco são precisos em exemplares pequenos como os koalas. Então existe a grande chance de que os tiros mais causem ferimento do que propriamente óbitos a esses koalas. E segundo o presidente da ONG Koala Alliance, não há como saber se um koala está em más condições a partir de um helicóptero, destaca aí o presidente da ONG Koala Alliance ao jornal The Independent. Segundo ele, essa medida é desprezível e cruel. Um estudo da Universidade de Sydney no ano de 2022 mostra que os tiros aéreos têm taxa de erro de 15 a 20% em animais pequenos. E também foi ignorado algumas alternativas técnicas, pois os ambientalistas afirmam que por mais que os recursos alimentares tenham sido utilizados como motivo aí para esse abate, o Plano Estadual de Combate a Incêndios Florestais apresenta a opção de fornecimento de ração suplementar. A entrega de folhas frescas de eucalipto poderia ter facilmente evitado a fome da população dos koalas enquanto a floresta se regenera. Questionada sobre o assunto, Jacinta Allan, que é a primeira-ministra da cidade de Vitória, afirmou que o Departamento do Meio Ambiente realizou avaliações abrangentes antes de iniciar a eutanásia. E essa abordagem foi considerada a melhor maneira de realmente reconhecer que os koalas estavam passando por muito sofrimento. Quanto à suplementação alimentar, já houve casos onde se usou drones para entregar as folhas de eucalipto na região onde os koalas estão quando esse alimento falta devido às queimadas. Podia também ocorrer o resgate e a reabilitação, pois há alguns santuários australianos que suportam koalas aí para sua recuperação. Já houve casos de sucesso onde 120 koalas foram movidos para Kangaroo Island em 2021, onde ocorreu a sobrevivência de 92% dos animais. Vale lembrar aí que a população de koalas é classificada pela lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN. Essa lista aí apresenta os animais que são vulneráveis à extinção. Se você quiser dar uma olhada nessa lista vermelha, dá uma clicada aqui no link na descrição que você vai saber quais são os animais que estão ameaçados de extinção. Os koalas, inclusive, não são tão facilmente encontrados em estados australianos, para além do estado de Vitória. E agora a conclusão fica a cargo de vocês que estão assistindo esse vídeo aí. Você acha que o abate foi, de fato, uma opção realista ou é um fracasso no planejamento? Você acha que os países ricos devem priorizar o custo ou a ética na conservação? Pois claro que essa eutanásia foi considerada a melhor alternativa, claro, para evitar aí grandes gastos com reabilitação desses animais. Então, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito contente de saber qual é a sua opinião sobre essa alternativa encontrada pela Austrália para ajudar os animais que passaram aí por grandes incêndios florestais. Digita aqui para mim que eu vou ficar muito feliz em saber qual é a sua opinião. Uau! Então, recapitulando esse vídeo, diante dos grandes incêndios florestais que vem acontecendo na Austrália, o governo de Vitória, o Departamento de Meio Ambiente da cidade de Vitória, na Austrália, resolveu que abater os koalas através de snipers do helicóptero seria a alternativa mais viável para evitar o sofrimento desses animais que foram atingidos por esse incêndio. E claro que houve o debate para saber se isso era de fato a melhor alternativa, pois já houve casos em que koalas foram resgatados e levados aí a hospitais onde foram tratados e também alimentados enquanto a floresta se recupera. Isso mostra um pouco para onde o mundo está caminhando aí em relação à fauna e à flora e também ao aquecimento global. Tem se percebido nos últimos anos que está sendo priorizado a parte econômica e, infelizmente,
a parte da natureza está sendo negligenciada ou está sendo suprimida de várias formas. Cabe nós, como população, como cidadãos, cobrar cada vez mais nossos governos para que a parte financeira não seja o principal elemento na hora de tratar de assuntos desse porte. Claro que a parte financeira é muito importante, mas há de se criar alternativas para que esses gastos sejam custeados de alguma forma. Mas claro que isso exige o debate da sociedade como um todo e principalmente a boa vontade dos nossos governantes e principalmente das empresas que estão atrás desses governantes, pois são elas que fazem a pressão para que cada vez mais ocorram os desmatamentos e o progresso continue e o uso do solo seja cada vez mais alterado. Digita aqui para mim o que você acha dessa história e qual é o futuro do nosso planeta com essas atitudes que vêm sendo tomadas ao longo aí desses últimos anos. Digita aqui para mim que eu vou ficar feliz em saber a sua opinião. Então esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado pela companhia. Se gostou do vídeo aí, se inscreve no canal, deixa um comentário, um like aí pra gente, isso nos ajuda muito a crescer na plataforma. E estaremos em breve aí com vocês em um próximo vídeo. Eu sou Leandro Ribeiro e esse é o canal Projetudo TV.